Nós fomos os últimos a saber. Eu já vi alguns pensando que não, agora eu abri espaço, eu tenho tal, não sei o quê, estão sabendo de tudo e não estão sabendo de nada. Estão rolando mil e uma. E os pais estão completamente por fora. Sabe por quê? Está faltando meditação. Sem meditação, falta espaço para a revelação do Espírito Santo. Sem meditação, falta espaço para que o nosso discernimento seja apurado. Para que as nossas percepções do Espírito sejam apuradas. Veja, o salmista Davi, no Salmo 77, ele começa a falar de toda aquela ansiedade. Quando ele começa a meditar, quando ele começa a trabalhar as coisas da sua alma, do seu espírito, ele começa a perceber o que? O seu espírito. Porque na correria, queridos, você nem se lembra que você tem uma alma, um corpo e um espírito. Não é verdade? Está tudo misturado. O que é que espírito? Como é que está o espírito? Está tudo tão confuso. Eu estou vivendo a minha vida. Mas quando você começa a meditar, você começa a perceber que você tem um espírito. Você começa a perceber os problemas e os vazios da sua própria alma. E sem meditação você não trata dessas coisas. Como uma empresa, se não tiver quem realmente esteja pensando por ela, ela não estabelece um futuro vitorioso. Porque as coisas vão acontecendo e ela não enxergou nada. Ninguém viu nada, ninguém preparou nada. Ninguém evoluiu em uma direção. E uma família, se os pais não meditam, a família anda ao léu. Você conhece o Léo? Não é o marido da Leia. O Léo é ao acaso. O que vier, veio. O que veio, foi. E assim se foi. E assim nada aconteceu do jeito que a gente queria viver a vida. Sem meditação, o risco de você chegar daqui a alguns anos e falar: gastei 5 anos, gastei 10 anos na direção errada, é muito grande. Jovens que estão aí para escolher a carreira, estão para escolher se decidir por casamentos, estão para avaliar que tipo de vida vão levar no futuro. A falta de meditação agora vai ou poderá estabelecer a sua ruína amanhã. Daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, uma hora você vai chegar aos 30 e vai falar: não é nada disso que eu fiz, não é nada disso que eu queria, não é nada disso que eu estava planejando. Mas planejando aonde? Aonde você reviu aquilo que você queria? Veja, eu vou percorrer alguns versículos rapidamente. Abra no Salmo 119. Salmo 119, verso 99. Foi refletindo ou meditando sobre a minha vida profissional que em algum momento Deus me mostrou por que eu não cresci naquela hora. Por que aquela oportunidade não veio para a minha mão? Foi meditando na presença de Deus que em algum momento Deus falou: daqui a alguns dias você vai ter um convite para trabalhar e esse você vai seguir. Passaram alguns dias e veio aquele convite, eu sabia que aquele era para ir. Embora fosse de altíssimo risco, eu sabia que aquilo era de Deus. E assim a gente seguiu. Mas entenda, no Salmo 119, no verso 99, está escrito: tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Os mestres ensinam muitas coisas, conhecem teoria e tal, vai lá e ensina. A gente vem aqui e prega. Aí você vai para casa e não faz nada com a palavra. Muitos não anotam nada. Ouviram uma mensagem e pronto. Estou alimentado. Você sabe quando é que você começa a crescer? Quando você vai para casa
e pega aquela mensagem, peraí, deixa eu pensar melhor aquela palavra. Deixa eu meditar na palavra de Deus. Quando você medita na palavra de Deus, você está lançando novas sementes, ou melhor, sobre a semente que foi lançada sobre a tua vida, você está pegando a água aí, regando o solo da tua vida, para que aquela palavra traga mais frutos, para que aquela palavra realmente mexa com a tua vida, para que aquela palavra faça a diferença. E é isso que esse homem está dizendo aqui, o salmista. Ele diz o seguinte: eu tenho mais discernimento do que os meus mestres, porque eles me ensinam, mas não meditam nas coisas que ensinam. Eu recebo o ensinamento e medito nos ensinamentos. Isso me faz ir além do que eles são. Isso me faz ter mais do que eles têm. Isso me faz entender mais do que eles entendem. Isto me faz discernir melhor do que eles discernem. A meditação desenvolve a tua mente, o teu espírito, a tua sensibilidade e a tua sabedoria, a tua capacidade de compreender, de entender as coisas. Meditação, queridos. Logo a seguir, no verso 100, ele diz assim: tenho mais entendimento que os anciãos, pois obedeço aos teus preceitos. Afasta os pés de todo caminho mau para obedecer a tua palavra. Não me afaste das tuas ordenanças, pois tu mesmo me ensinas. O que ele está dizendo aqui? Que na meditação, lembra uma das primeiras coisas que eu falei sobre meditação? A meditação nos faz ver a nós mesmos como nós somos. Quando eu medito, o Espírito Santo me mostra quem eu sou. A Bíblia diz que quando Jesus voltar, nós nos veremos como realmente somos, porque nós nos veremos como Ele nos vê. Quando a gente vê o que é perfeito. Em Coríntios, o apóstolo Paulo falando, quando vier o que é perfeito, que é a vinda do Senhor, nós vamos nos ver como Ele nos vê. Nós nos veremos como em espelho, como nós realmente somos. Então, nesse momento em que meditamos, Deus nos mostra aonde nós estamos errando. Deus nos mostra como nós estamos causando problemas para as nossas próprias vidas. Coisas que às vezes sem meditação você está cheio de razão. Rimou agora, né? Sem meditação, cheio de razão. Só que não resolve o problema. Quando você medita, as tuas razões começam a cair, porque você começa a se enxergar. E se enxergando, você fala: pisei na bola. Aquele problema que eu achava que era do outro, que eu achava que era da dona encrenca, que eu achava que era do sapo gordo, que eu achava que era do meu pai, que eu achava que era do meu filho, que eu achava que era do patrão, que eu achava que era do pastor, que eu achava que era do meu chefe, aquele problema começou em mim. A meditação, nós vemos os nossos erros, você começa a se enxergar. Fala para o irmão do lado: se enxerga. O Espírito Santo, qual é uma das obras do Espírito Santo? Ele nos convence do pecado. Quando você medita, você deu espaço para o Espírito Santo te convencer do seu próprio pecado. O Espírito Santo te convence do pecado, te convence do juízo e te convence da justiça. Mas se você não der espaço para que o Espírito de Deus fale com você, ele não poderá falar. Ele tem que fazer que nem a mula fez com o profeta, O profeta não enxergava mais nada, mas a mula viu o anjo que ficou na frente dela e parou. E o profeta batendo na mula, fazendo a mula: vai sua jumenta, anda! Até a hora que a jumenta olhou para ele assim e falou: mas você
não tem bom senso, não? Não está vendo que tem um anjo imenso aqui na frente? Você não enxerga nada, não? A jumenta falou para o profeta: você não vê? Você não tem discernimento espiritual? O discernimento que a mula teve, o profeta não teve. Isso, Deus não podia humilhar mais alguém. Qualquer dia o teu cachorro vai falar com você. Você vai entrar lá no teu banheiro, o teu cachorro está sentado num assento sanitário, lendo o jornal, falando: você precisa se informar. Ele vai abrir a Bíblia para você e vai falar: leia 2 Timóteo. Qual é o capítulo? Paulo fala para 2, capítulo 2. Qual é o verso? 7. O apóstolo Paulo fala com quem? Com Timóteo. E diz para ele o quê? Medita nestas coisas, porque Deus te dará entendimento em todas elas, ou em tudo. Medita, Deus te dá entendimento. Medita, e Deus te dá entendimento. Ele mostra os teus erros, Ele mostra onde você está errando. Na meditação, Deus estabelece novos caminhos, porque se você começa a ver onde você está errando, teu coração começa a se aquietar. Agora eu estou entendendo os problemas. A ansiedade começa a ir embora. A angústia começa a desaparecer. Você vê, o problema sou eu, então eu preciso consertar. E não tem que ficar ansioso. A meditação não pode acabar ali. A meditação tem que seguir. Deus, e agora? O Espírito Santo também nos mostra o caminho que nós devemos andar. O Espírito Santo nos dirige. Ele é o nosso guia. Ele nos mostra o caminho que seguir. Então, como é que eu vou consertar minha vida? Em meditação, o Espírito Santo vai falar para você. Mas se você estiver só orando, leu a Bíblia 20 minutos, orou 15 minutos, marcou no relógio, eu tinha 35, agora só dá tempo de ir no banheiro, escovar o dente, fazer xixi para o trabalho. Muitas vezes não há espaço para o Espírito falar. Você está entendendo? Amém? Pergunta para o irmão dela: você está entendendo? Ainda no Salmo 119, eu já estou acabando.